Bom dia, primeiro ano. E aí, pessoal? Tudo bem? Trabalho hoje, hein? Publicação hoje. Hoje eu trabalho sobre boa conduta. Fazer a publicação, marcar o perfil do professor e do colégio, ok? Hoje, certo? Depois não venha com aquela conversa de professor, logo hoje minha internet caiu. Fiquei o dia todo sem internet. Se organize. Quem já está organizado, já está com tudo pronto. Já está fazendo a postagem, até já fez, que passando de meia-noite já é o dia de hoje, então já poderia até ter feito, certo? Então não deixe para vir com desculpinha amanhã, hein? Tudo se perde ponto. Então vamos lá para nossa aula de hoje de língua portuguesa. Hoje nós temos uma revisão de conteúdos, olha só. Então estudamos pronome 1, pronome 2, né, o assunto dividido direitinho. Mas ainda assim pode ter ficado algumas dúvidas, ou eu percebi também alguns pontos que ficou um pouco não esclarecido, sendo que o conteúdo é um pouco extenso. Então hoje vocês têm a oportunidade de ter 2 pontos de revisão que eu selecionei, que eu escolhi para revisarmos, tá bom? Teremos outras revisões mais para frente. Então se vocês perceberem alguma coisa, vocês podem entrar em contato comigo, falar, professor, tal assunto, certo? Que aí a gente consegue organizar. Pronto, o primeiro ponto que eu escolhi para revisarmos dentro do assunto pronomes é pronomes pessoais retos e oblíquos, certo? Nos pessoais também nós temos os pronomes de tratamento, que a dúvida que gera é o aluno não conhecer todos ou confundir vossa reverendíssima com vossa santidade, confundir vossa majestade com vossa alteza. Então, é um assunto que basta o aluno estudar e se quiser decorar, pode também decorar, não é legal decorar. O possessivo também você pode descobrir, entender ele através da posse. Isso dentro do pronome 1 que nós estudamos. E o que ficou um pouco mais assim, que eu queria focar, é nessa diferença. Ó. Dos pronomes pessoais, além do de tratamento, nós temos os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais oblíquos. Sendo que os oblíquos são divididos em átonos e tônicos. Então aqui nós temos 3 classificações, certo? Na verdade são 2, retos e oblíquos, e dentro de oblíquos nós temos átonos e tônicos. E isso é importante compreender, certo? Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que desempenham a função de sujeito da oração. Pronto. Então essa primeira coluna aqui são dos pronomes do caso reto, que desempenham a função de sujeito, aquela função principal. Quando eu digo ela está feliz, quem está feliz? Ela. Então, ela é a função de sujeito, exerce a função de sujeito principal, certo? Nós estamos felizes. Quem está feliz? Nós. Nós estamos felizes. Então, se nós estamos felizes, é porque nós é o sujeito daquela construção, daquela oração. Já os pronomes que são oblíquos, eles exercem a função de complemento verbal, podendo ser um objeto direto, podendo ser um objeto indireto, e até mesmo complemento nominal, agente da passiva. De uma forma resumida, os pronomes do caso reto exercem a função principal, sujeito. Pronomes oblíquos exercem a função secundária, de serem complementos de alguma coisa. Então, pronomes pessoais oblíquos nunca serão principais, nunca terão a função de destaque de ser sujeito. Sempre terão a função complementar. E qual é a diferença entre ser átonos e tônicos? A diferença principal está na pronúncia. Está na pronúncia. O que é átono se pronuncia com a menor intensidade. O que é tônico se pronuncia com a maior intensidade. A mesma coisa de sílaba tônica, sílaba átona, a mesma coisa de vogal e semivogal. Se vocês acompanham nossos conhecimentos desde o começo do ano, vão matar isso aí facinho, certo? Além disso, os pronomes que são chamados de tônicos, eles não vêm, eles vêm acompanhados de preposição. Então, antes dele eu terei uma preposição, ou após ele terei uma preposição. Já os que são átonos, eles acompanham as formas verbais. Então, os átonos são aqueles que se ligam ao verbo. Quando eu digo assim, ó, vende-se picolé, vende é o verbo, o se é o pronome átono. Aí vem com aquele hífen, vende-se picolé. Então, ele se relaciona diretamente ao verbo através do
do hífen, certo? Quando diz assim, ó, vou-me embora, ou escrevo-te esta carta. Então ali é o momento dos pronomes átonos. Já os tônicos têm a função mais forte, a pronúncia mais forte. Venha comigo, estarei convosco. Então aqui você percebe que algumas vezes é acompanhado pela preposição já diretamente, outras vezes na construção que se faz. Então, dentro dos pronomes pessoais, retos, função de destaque principal. Oblíquos de um modo geral, função de complemento verbal, complemento de um nominal, uma função secundária dentro da oração. Subdivisão dentro dos pronomes oblíquos, átonos e tônicos. Átonos, pronúncia mais fraca e ligado diretamente ao verbo através de um hífen. Tônico, função igual, de complemento verbal, porém com a pronúncia mais forte, geralmente acompanhado por uma preposição. Do assunto pronome parte 2, eu escolhi dar uma analisada breve em pronome relativo. Pronome relativo. Pronto, então nós vamos lá. Pronome demonstrativo, que tem a questão da posição espacial, que também é importante, que eu vou cobrar de vocês. Posição temporal. Só que muitos alunos erraram isso na atividade porque não assistem aula. Né? Os alunos não assistem aula, aí erram as atividades. Então, é complicado, né? Mas pronome relativo também eu irei cobrar e por isso eu escolhi para revisarmos um pouco hoje. Além disso, nós temos também pronomes indefinidos, pronomes interrogativos. Pronome relativo, pessoal, como já disse, relativo na questão de relacionar. Esse pronome vai ter a função de relacionar dois termos diferentes da oração ou algo que já foi mencionado. Para evitarmos uma repetição, para evitar que escreva novamente aquilo, ou se fale novamente aquilo, nós podemos utilizar um pronome relativo. Observe pela exemplificação. Os temas sobre os quais falamos são bastante complexos. Então, em algum momento nós falamos sobre temas, por exemplo, relacionado à ciência, relacionado à educação, relacionado a desenvolvimento social. E aí eu digo que os temas sobre os quais falamos são bastante complexos. Eu não preciso repetir os temas. Por que eu não preciso repetir os temas? Porque estou utilizando o pronome relativo. Relaciona com algo que já foi dito, algo que já foi mencionado, certo? O funcionário cujo currículo desconheço foi promovido. Então não preciso mencionar novamente o nome do funcionário. O funcionário José Carlos, aquele do currículo que eu não sabia, que eu não conheço, foi promovido. Não. O funcionário cujo currículo desconheço foi promovido. Então aqui eu já mencionei, já foi conversado, ou foi dito na oração anterior, que o funcionário José Carlos tem um currículo desconhecido, e aqui eu utilizo um pronome relativo para relacionar essa oração com algo que já foi dito ou mencionado anteriormente, para não fazer uma repetição, conectando assim duas orações. E a nossa atividade para casa, páginas 34 e 35, tá bom? Atenção com o trabalho. Na quinta-feira tem a redação e o banner, certo? Pessoal, é banner, não é vídeo, não é animação, certo? Banner, publicação com animação, vídeo, outras coisas, vocês fazem na publicação de hoje. Mas no banner não é isso, hein? Olha lá o princípio de banner. Tá certo, gente? Até amanhã. Tchau, tchau.